Bom, aí eu vou colocar, então, vou fazer a apresentação aqui. Daí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu não vou estar vendo vocês aqui agora, eu peço que vocês só chamem aí, liga o microfone e pergunta, porque agora eu não vou estar não estou conseguindo visualizar vocês, tá bom? Ok? Bom, então, tá aparecendo aí tá, não tá o slide? Sim, Está. Ah, ok. Então tá bom. Bom, então a gente vai falar aqui sobre os testes de hipótese, né, que é a teoria da decisão. A gente lembrando, nós estamos falando, né, aliás, estamos estudando a parte referente à estatística, que é a chamada inferência estatística. E o que é essa inferência estatística? A inferência estatística, ela é a parte da estatística que busca o quê? Que busca, com base em dados obtidos de amostra, né? Aí a gente tem um processo de amostragem, enfim, mas amostras também que sejam representativas da população, da qual ela foi extraída, claro. E a ideia é o quê? Com base nos resultados da amostra, né? Extrapolar ou generalizar esse resultado, inferir esse resultado para a população. Lembrando, né, que na maioria das vezes, dificilmente a gente tem acesso a todos os dados da população, seja pelo fato dessa população ser muito grande, por questões de custo, às vezes até impossível, né? Às vezes você está querendo estudar, por exemplo, a população de plantas do mundo inteiro, por exemplo, ou até de um determinado país, né? É praticamente impossível você ter acesso a todas essas plantas, por exemplo. Então, mediante isso, a gente utiliza a teoria, a, a, o estudo, né, que é referente à inferência estatística. E dentro de inferência estatística, a gente trabalha com a teoria da estimação, que é o que a gente já viu, né, principalmente utilizando os testes de hipóteses, desculpa, principalmente utilizando o intervalo de confiança, né? A teoria de intervalo de confiança, e depois a gente tem a teoria da decisão, que é, claro, agora, né, a parte diferente aos testes de hipótese. Então, como o próprio nome diz, teoria da decisão, a gente vai buscar, né, fazer testes, enfim, para tomar decisões, né? Então, por isso fala teoria da decisão. É para a gente tomar algum tipo de decisão ao respeito de algum elemento, de algum problema, enfim, algo que seja interesse aí para o pesquisador, para os indivíduos, ok? Aí, dentro da parte de decisão, a gente estuda, claro, né, os testes de hipóteses. E aí, então, né, o que é esse teste de hipótese? Então, na estatística, a gente fala que uma hipótese é o que? Uma declaração, uma afirmação aí que a gente faz ao respeito de parâmetros populacionais. E aí, no caso, os parâmetros populacionais, né, que a gente fala, pelo menos os principais aí, é a média, né, o MI, a variância, o sigma 2, né, a proporção o P, é o sigma, o desvio padrão. Esses, pelo menos, são os principais parâmetros aí que a gente fala de uma população. Lembrando, né, que aqui, pelo menos, a gente está estudando a população, alguma variável de interesse dessa população, né? Por exemplo, a altura dos indivíduos. Claro que eu posso estudar a altura do indivíduo, eu posso estudar o peso dos indivíduos, enfim. Mas aqui a gente está estudando tudo separado, tá? Então a gente está pegando, por exemplo, a altura. Então a gente vai estudar a altura aí das pessoas, ok? E aí a gente faz alguma afirmação. Por exemplo, você, por alguma experiência, algum conhecimento, chega para mim e fala assim: olha, a altura dos estudantes aqui da Universidade Federal de Lavras é 1,72 m, altura, a média, né? A altura média aqui é 1,72 m. Por que você chegou a esse tipo de afirmação? Bom, enfim, você tem acesso a dados, enfim, várias informações aí, e você chegou ou está fazendo esse tipo de afirmação. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um teste de hipótese, né, para verificar se de fato eu posso rejeitar ou não essa afirmação que está sendo feita ao respeito da altura aí, da média da altura da população, tá bom? E aí, por isso que fala na forma matemática, no sentido de que, por exemplo, se fala o Mi é igual a 1,72, né? Aí a gente chama isso de hipótese nula, ou hipótese da afirmação,
hipótese H0. E aí, contra a hipótese alternativa de que, não, essa altura não é 1,72, ela é menor do que 1,72, por exemplo, ou ela é maior do que 1,72, ou ela é diferente de 1,72, por exemplo. Então, a gente tem três possibilidades aí para trabalharmos com a hipótese H0. Então, né, essa teoria, ela é muito utilizada em diversas áreas aí do conhecimento, né? Por exemplo, no caso, a medicina, todos os medicamentos que a gente utiliza atualmente, enfim, eles todos vieram de testes, né? Claro, foi feito todo um estudo e depois foi verificado, foi feito testes aí para verificar se de fato, né, aquilo é procedente ou não. Igual atualmente se fala muito na vacina, né, do coronavírus aí, o que acontece? Você precisa agora fazer uma série de testes, tanto os testes, né, do ponto de vista, enfim, farmacêuticos, biológicos e por aí vai, da medicina lá, e também do ponto de vista da estatística, para verificar se de fato é procedente ou não. Que aquela doença, que aquela vacina, por exemplo, imuniza a população lá de interesse. Então, por conta disso, eles têm que fazer, eles fazem aí testes de hipótese, tá? Então, ele é utilizado em praticamente todas as áreas aí do conhecimento, a gente utiliza, né, testes de hipótese, tá bom? Então, aí tá a hipótese nula, conforme eu falei para vocês, né, H0, é a hipótese estatística que contém uma afirmação. Então, nessa hipótese, o mais comum é a que a gente fala, né, na hipótese, a Mi, por exemplo, a média, né, é igual a 1,72, é igual, tá? Claro que em alguns momentos eu posso também falar, não, o Mi é maior ou igual a 1,72, ou é menor ou igual a 1,72. Mas, sem sombra de dúvidas, é muito mais comum a gente trabalhar na hipótese H0 como sendo uma hipótese de igualdade, né? Claro que aí pode ser, quando for desigualdade, essa desigualdade está com maior igual ou com menor igual, tá bom? E aí depois nós temos lá, então a gente tem a hipótese nula, e aí a hipótese alternativa, né, que de fato ela é contrária à hipótese nula. Então, uma hipótese alternativa, que a gente fala de HA, ou H1, né, muito comum, eu mesmo acabo usando muito indistintamente, né, tem hora que eu uso HA, tem hora que eu uso ou escrevo H1, mas isso aí capaz, eu nem percebo muito, mas você pode usar de forma indistinta, né, é a mesma coisa. Então, é o complemento aí da hipótese nula, né? É uma afirmação que é aceita como verdadeira se H0 for falsa. E contém uma declaração de desigualdade estrita, né? Então, por exemplo, a gente tem que ela é maior, é menor, né? Ou é diferente. Aí, olha lá, eu tenho aqui nesse primeiro caso, né? H0, Mi menor ou igual a 1K, né? Esse K é um número qualquer, uma afirmação que eu estou fazendo do Mi. E aí, aqui nesse caso, eu tenho que meu Mi é maior do que K, né? Pode ser H0, né? HA, desculpa. Aqui no HA, meu Mi é menor do que K. E aqui no terceiro caso, o Mi é diferente de K. Então, pessoal, perceba que quando os dois primeiros casos a gente chama de testes unilaterais, né? Unilateral à esquerda, aliás, unilateral à direita, né? Mi maior do que K, e o outro unilateral à esquerda, o Mi menor do que K. E o Mi ali diferente de K é o teste que a gente fala que é bilateral. É muito comum, né, a gente trabalhar com testes bilaterais. Então, pelo menos a maioria dos exemplos que eu trago aqui para vocês são casos de testes bilaterais. Claro que aí você tem que verificar de fato, né, qual tipo de teste que você vai trabalhar. O meu teste é unilateral, é bilateral, né? Tem que ficar muito claro aí qual o teste que você vai trabalhar. E aí, você definiu as hipóteses lá do seu teste, H0 e HA, você agora tem que utilizar uma estatística do teste, né? Essa estatística do teste é uma fórmula aí que a gente utiliza e que ela varia de teste para teste, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um teste de hipótese lá para média, aí você tem uma estatística de teste. Você vai fazer para variância, você tem uma outra estatística de teste. Para proporção, uma outra estatística de teste, e assim por diante, tá bom? Então, esse valor que a gente vai obter, né, o valor da estatística de teste, ele vai ser utilizado para determinar qual hipótese tem mais chance aí de ser verdadeira, né? Se é a hipótese H0 ou HA, tá bom? E
Claro, aí depois você definiu essa estatística de teste, e aí agora você tem a chamada região ou regiões críticas, né? Região de rejeição aí, ou regiões de rejeição, porque se você tem um teste bilateral, a gente fala regiões de rejeição, porque eu tenho duas regiões, ou duas regiões críticas, né? Se for unilateral, tem uma somente. Então, essa região crítica aí é o intervalo, né? O conjunto de valores especificados, tal que se o valor da estatística nossa de teste estiver na região de rejeição, então nós vamos dizer que a hipótese nula será rejeitada. Por outro lado, uma região de não rejeição também existe. Então você vai verificar o seguinte: você vai verificar se a estatística de teste calculada anteriormente, o valor obtido, se ele pertence ou não à região crítica. Se pertencer à região crítica, nós vamos falar que ele está na região de rejeição. Então vamos rejeitar a hipótese nula. Por outro lado, se ele não pertencer, ele vai se chamar, ele vai estar na região de não rejeição, e daí a gente não tem disso suficiente para rejeitar, ou a gente não vai rejeitar a hipótese nula, tá bom? Bom, pessoal, então, aí, claro, que aí, basicamente, conforme eu vou mostrar para vocês, no teste de hipótese, a gente define as hipóteses que a gente vai trabalhar. Depois, nós calculamos a estatística do teste, né? Verificamos a estatística do teste para cada teste aí. Depois a gente define ou traça as regiões ou a região crítica. E por último, nós temos a conclusão do nosso teste aí, né? Para verificar, por exemplo, se a gente vai rejeitar ou não essa hipótese nula, tá bom? Ok. Depois, pessoal, é uma coisa muito importante. Nós temos os chamados aí tipos. Nós temos aqui os chamados tipos de erros, tá? Então, não importa qual das hipóteses represente a afirmação. Você sempre começa um teste de hipótese supondo que a condição de igualdade na hipótese nula é verdadeira. Então, por exemplo, se eu estou falando lá que a altura, né, a altura média lá dos estudantes é 1,72, então isso eu estou supondo, eu estou tomando isso como verdadeiro, tá? A hipótese nula a gente toma ela como verdadeira. E aí, o que acontece? Pode ser que de fato seja 1,72 mesmo, ok? Ou pode ser que não seja. Mas independente se vai ser ou não, nós podemos então ter dois tipos de erros que a gente comete num teste de hipótese, tá? Por que a gente pode cometer dois tipos de erro? Porque nós estamos utilizando a amostra, né? E não a população inteira, porque se você tem acesso a toda a população, claro, você nem precisa fazer teste, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Pelo fato de eu estar usando a amostra, eu posso aí, claro, né, cometer algum determinado tipo de erro. E aí, o erro que a gente chama o erro tipo 1, ele vai ocorrer quando a hipótese nula ela é rejeitada, quando, na verdade, ela é verdadeira. Como assim? Vamos supor que eu estou fazendo um teste de hipótese, ok? Vamos voltar lá na altura média dos estudantes, 1,72, certo? Aí vamos supor que a universidade ela tem os dados lá de todos os indivíduos, né, a altura deles lá toda. Então a universidade vai lá por meio do seu computador, enfim, calcula isso aí, ele tem a altura verdadeira da população, ok? Aí o que acontece? Você pode fazer um teste de hipótese, né? E aí, nesse teste de hipótese, você pode rejeitar a hipótese nula, mas na verdade a hipótese nula era verdadeira. Então você está cometendo um erro que é chamado erro tipo 1. Então, por exemplo, vamos supor que a altura verdadeira mesmo seja 1,72, ok? E daí você chega à conclusão no seu teste de hipóteses que ela não é 1,72. Ela é, por exemplo, diferente de 1,72. Então você rejeita a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. Ao fazer isso, você está cometendo um erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é o erro que o pesquisador define, ou o erro máximo que ele permite errar. Porque esse erro do tipo 1, na verdade, né, ele é uma probabilidade,
e ele é expresso por meio do alfa, né, que é o nosso nível de significância do teste. Então, toda vez que eu vou fazer um teste de hipótese, você determina a magnitude do seu erro do tipo 1, ok? Que é o seu alfa. Portanto, você já começa, você tem essa probabilidade aí, por exemplo, se o seu nível de significância é de 5%, então você tem uma probabilidade aí, né, de 5% de cometer esse erro do tipo 1. Já o erro do tipo 2, ele ocorre, né, se a hipótese nula não é rejeitada, quando na verdade ela é falsa. Mesmo exemplo, vamos supor agora que a minha altura, né, ela vale 1,72, ok? Mas, na verdade, é falso, não é 1,72, está errado, não é qualquer outro valor, mas não é 1,72. E daí você faz um teste de hipótese e você não rejeita a hipótese H0, né, a hipótese nula, você não rejeita ela. Portanto, você está cometendo um erro, que é o chamado erro do tipo 2, tá certo? Então, esses são os dois tipos de erros aí que a gente pode cometer utilizando, né, a teoria lá de testes de hipótese. Aí está um quadro geral, né? Um quadrozinho aí, para mostrar para nós as situações. Então, por exemplo, a realidade aqui de H0, né? O H0 é verdadeiro, e aí a minha decisão não rejeita H0. Então, H0 é verdadeiro, não rejeita H0, então é decisão correta, né? Ok. Agora, o H0 é falso, né? E eu não rejeito H0, então eu estou cometendo um erro que é chamado erro do tipo 2. Depois, o H0 é verdadeiro e eu rejeito o H0. Então, eu estou cometendo um erro que é chamado erro do tipo 1. E depois, por último, né, eu rejeito, né, o H0, aliás, H0 é falso, e eu rejeito H0, então a decisão está correta, ok? Isso aí entra muito naquela questão de falso positivo, falso negativo. Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso. A gente faz, às vezes, algum teste, enfim, algum exame, alguma coisa, né? Por exemplo, até atualmente fala-se naqueles testes rápidos, né, de COVID, para detectar. O que acontece? Você tem muita chance lá de falso positivo ou falso negativo. Eu não sei especificamente qual que é a chance maior. Eu confesso que eu não sei. Depende também da questão de teste. Os testes rápidos, pelo menos, né? Mas o que significa isso? O falso, né? Você tem falso positivo ou falso negativo. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim: olha, você tem a doença. Ok, você tem a doença. E você, ao ter essa doença, ele chega e fala que você tem. Mas na verdade você não tem. Né? Então, você tem um falso positivo aí, tá certo? Agora, será que é ruim? Qual que é o pior, né? Pensem bem, porque, por exemplo, você não tem a doença e ele fala que você tem. Aí, por exemplo, o máximo que você vai fazer é ter mais cuidado, ter algum tipo de tratamento, enfim, ok. Mas agora imagina um outro caso, o falso negativo, né? Por exemplo, você tem a doença, mas o teste diz que você não tem, tá certo? Aí isso aí pode ser uma coisa extremamente grave. Por quê? Porque aí você não vai fazer o tratamento, mas você tem a doença, mas você não vai fazer o tratamento. Isso aí, dependendo, pode ser até fatal, tá bom? Então, essa questão tem que ser levada bastante em consideração aí, porque pode impactar aí em questões de vidas, né? Bom, aí depois de um teste de hipótese, a gente tem então o nível de significância e o poder do teste, alguns elementos importantes também que a gente tem dentro da teoria de teste de hipótese. Então, em um teste de hipótese, né, o nível de significância é a probabilidade máxima e permitida de se cometer um erro do tipo 1. Nesse caso aí, ele é simbolizado por alfa. Então, o alfa aí é a probabilidade, né? O que é o alfa? É a probabilidade da gente cometer um erro do tipo 1, ok? E o que é o erro do tipo 1? Olha, só a gente voltar aqui, o erro do tipo 1 é o quê? A H0 é verdadeira, mas eu rejeito H0, tá bom? Bom, agora a probabilidade do erro do tipo 2 é simbolizada por beta, tá? Então, a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, se realmente é falsa,
é o chamado poder do teste. Então, o poder do teste é o quê? Você rejeitar a hipótese nula, quando, na verdade, essa hipótese nula, ela é falsa. Então, isso é interessante para nós. E aí a gente simboliza o poder do teste por π, ok? Essa letra grega aí que é o π. Sendo que π é 1 menos o beta, tá bom? Então, isso aí a gente fala que é o poder do teste. Então, a gente fala que um teste é mais poderoso quanto maior a capacidade dele de rejeitar a hipótese nula quando de fato ela é falsa. Bom, pessoal, confesso que essa parte aqui é uma parte que não é nada do outro mundo, não é complicado, mas também não é algo assim tão trivial. Então é importante vocês relerem, olharem com calma, né? Entender esses conceitos aí. Apesar que aqui eu já não estou cobrando cálculo de vocês, né? A princípio nesse aspecto, mas no próximo réu, aí eu vou cobrar de vocês, por exemplo, para calcularmos o erro do tipo 1, o erro do tipo 2, tá? Mas aqui, a princípio, eu não estou fazendo isso. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês entendam, né? Entendam muito bem esses conceitos aí de erro tipo 1, erro do tipo 2, poder do teste, tá bom? Depois, pessoal, um elemento muito importante que a gente utiliza, né, inclusive vocês vão ver que praticamente todo software estatístico tem, ou ele calcula para nós, é o chamado valor P, ou p-value. Né? Esse valor P, o que acontece? Supondo a hipótese nula verdadeira, então o valor P de um teste de hipótese vai ser o quê? Ele é uma probabilidade da estatística amostral assumir um valor tão extremo ou maior que aquele valor determinado em função dos dados da amostra. Ou seja, você vai lá no seu conjunto de dados, calcula a estatística do teste que você obteve. O que vai ser o valor P? É a probabilidade de você ter um valor tão extremo quanto esse valor. Como assim? Imagina que a estatística do teste que você obteve foi 2, por exemplo. Aí, como que vai ser o cálculo do valor P? É a probabilidade de você encontrar um valor tão extremo ou maior, no caso, né? Que esse aí, ou seja, a probabilidade da gente encontrar um valor que seja maior do que 2. Tá bom? Aí, quando o valor P for menor ou igual ao nível de significância, nós rejeitamos H0. Então, é muito simples olhar a regra de decisão baseada no valor P. Porque para a gente tomar a decisão é o seguinte, se o P, né, ele for menor ou igual a alfa, então a gente rejeita H0. E aí, rejeitar H0, a gente costuma falar que o teste é dito significativo. Significativo porque a gente rejeitou a hipótese nula, né? Na maioria das vezes, por incrível que pareça, a gente vai construir teste de hipótese e a gente tem interesse em rejeitar a hipótese nula, tá? Já o item, quando o valor P é maior do que alfa, então não rejeite H0. Então a gente não rejeita H0. Então, se o valor P é maior do que alfa, nós não rejeitamos H0. E aí a gente fala que o teste, né, ele é não significativo, tá bom? Então, pessoal, num primeiro momento, essa questão aqui, tá bom? Eu queria saber aí se vocês têm alguma dúvida, ou por enquanto tá tranquilo, né? Se quiser escrever aí no chat, por favor, porque para a gente depois agora dar sequência, né, nos testes de hipótese aí propriamente dito, tá bom? Então, eu acho que aí é o que a gente tem que fazer. Nós temos que entender um pouco essa questão de conceitos, né? Eu sei que às vezes essa quantidade, né, de conceitos aí pode ser alguma coisa, num primeiro momento, meio chata, né? Podemos falar assim, né? Mas, assim, de qualquer forma, é importante para vocês entenderem, né? Essa é importante teoria, que é a teoria de testes de hipóteses, tá bom? Gente, agora, com relação a teste de hipótese, nós temos uma infinidade de testes de hipótese. Nós temos, a gente começa aqui com o teste de hipótese para a média, só que no caso da média, a gente tem a variância conhecida ou desconhecida. Então, nós temos dois casos aí. Depois, nós temos o teste de hipótese para a proporção. Depois, a gente tem o teste de hipótese para a variância. E aí, depois, a gente vai ver teste de hipótese para a diferença de médias, né? Então, nós vamos ver, no geral,
várias questões aí ao respeito de testes de hipótese, tá bom? Então, isso aí a gente vai trabalhar aí tudo ao longo do curso aqui, ok? Bom, então eu vou seguir aqui, só para a gente dar, então, para a gente dar sequência, né? E vamos falar então agora do teste de hipóteses para a média com o sigma conhecido. Bom, pessoal, às vezes tem pessoal que fala assim que nem é muito interessante trabalhar com essa questão, porque você, na maioria das vezes, né, você não conhece a variância populacional. Às vezes até a gente pensa assim, tá, mas veja bem, para você calcular a variância populacional, é estranho você conhecer e não conhecer a média, até porque você usa a média para calcular a variância populacional, né? É um pouco estranho isso. Mas, enfim, de qualquer maneira, quando o sigma, ou então a variância é conhecida, a gente tem que a estatística nossa do teste, aí é o que a gente vai ver agora. Teste hipótese, tudo, eles são, entre aspas, a metodologia, né, de se fazer um teste de hipótese, tudo é a mesma coisa, que a gente vai ver. O que vai mudar de um teste de hipótese para o outro é a estatística do teste. Então, para o teste de hipótese, o que muda é a estatística do teste. Então, nesse caso aí, por exemplo, no teste de hipótese, no teste de hipótese aí, né, para a média, né, com o sigma conhecido, a gente tem que o Z nosso é calculado dessa forma. X barra menos o mi sobre sigma que divide a raiz quadrada de n. Esse x barra, pessoal, é a média amostral obtida de uma amostra aleatória, né, de tamanho n. O mi é a média hipotética, ou seja, o mi é o valor que a gente assume ou que a gente toma como verdadeiro na hipótese H0, né? A afirmação da hipótese nula. E o sigma é o desvio padrão populacional, tá bom? Aí, pessoal, eu tenho aqui, quando a gente, então, trabalha com teste de hipótese para o teste de hipótese para a média, né, com a variância conhecida, nós utilizamos aí a estatística Z, tá bom? Utilizamos a estatística Z. Aí, nesse caso, a estatística Z, né, que no caso é a normal padrão, aí eu tenho a representação de 3 curvas da distribuição normal padrão aí, tá bom? Que aí, nesse caso, a gente tem o teste unilateral à esquerda, teste unilateral à direita e o teste aí bilateral, ok? Perceba, então, que nesse caso, nos testes, os testes unilaterais à esquerda e à direita, o teste bilateral, aí eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, no unilateral à esquerda, né, tem até o alfa aqui desenhado, nessa área churada, ele mostra um Z0. O que é esse Z0? É o valor crítico. Significa que quaisquer valores acima desse valor estão na região crítica. Então, essa áreazinha em azul aqui denota a minha região crítica, né? Região crítica na extremidade inferior, região crítica aqui na extremidade superior, e no caso do teste bilateral, o nosso alfa se divide por 2 e ele fica nas duas extremidades, tá bom? Na extremidade inferior, alfa sobre 2, e na extremidade superior, alfa sobre 2. E aí a gente tem, então, o caso do teste bilateral. Por isso que é importante você verificar qual o teste que você está fazendo, porque saber o teste que você está fazendo, se é unilateral ou bilateral, impacta na questão da construção da região crítica, tá bom? Então, vamos ver agora alguns exemplos, né, para tentar melhorar um pouco, né, ou tentar entender um pouco melhor essa teoria aí de testes de hipótese, tá? No nosso exemplo, a gente tem que um pesquisador afirma que o custo médio anual para criar um filho, né, de 2 anos ou menos, nos Estados Unidos, é de $13.960, certo? Então, em uma amostra aleatória de famílias no país, o custo médio anual o custo médio anual, né, para criar um filho, 2 anos ou menos, é da ordem de 13.725. Então, o que aconteceu? Está sendo afirmado, o pesquisador afirma que vale 13.960. Mas foi feito um estudo, né, obtido uma amostra de 500 famílias, ou enfim, aí ao longo do país, e aí obtiveram nessa amostra, a média amostral, 13.725. Essa amostra ela foi composta por 500 crianças. Então, supondo
o desvio padrão populacional seja de 2.375, nesse caso, para você ver, está supondo, então quer dizer, nós estamos considerando que a gente conhece o desvio padrão, ou nós conhecemos a variância populacional, tá? Para alfa igual a 10%, há evidência suficiente para rejeitar a afirmação? Bom, será que é? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, até eu ia pedir para vocês fazerem desse esquema que eu estou fazendo aqui, 4 passos básicos. Às vezes tem professor que coloca, às vezes, 5 passos, enfim, fica muito a critério, né? Eu penso que essa forma aqui é bem tranquila, são 4 passos, onde no primeiro passo a gente vai escrever as hipóteses do nosso teste. E aí, no caso, a hipótese H0 nossa é que o Mi, a média, né, nesse caso, vale 13.960. Contra a hipótese alternativa de que ela é diferente de 13.960, tá bom? E aí depois nós temos a estatística do teste. Então esse é o teste onde eu conheço a variância populacional. Logo, a minha estatística é a estatística Z. E aí então, o Mi0, né, esse Mi0 é o valor que está sendo afirmado na hipótese H0, tá? 13.960, o N nosso aí, o tamanho da amostra é 500, o X barra é 13.725 e o sigma é igual a 2.345. Eu aqui, pelo menos, não vou entrar muito na questão de detalhe ao respeito do erro do tipo 1 e erro do tipo 2, né? Mas quanto maior o tamanho da sua amostra, menor é o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Na verdade, para o pesquisador, quanto melhor for esses erros aí do tipo 1 e do tipo 2, melhor, né? É o teste que ele está sendo aplicado, né? O teste tem maior precisão, né? Podemos dizer assim. Mas exige que você tenha uma amostra extremamente grande, né? Ou cada vez maior, tá? E aí a gente sabe que na maioria das vezes não é bem isso que acontece, né? A gente não trabalha, não porque às vezes a gente não queira, mas é por vários fatores, né? É praticamente até inviável, enfim, considerar uma amostra extremamente grande, tá? E aí agora, gente, vamos aplicar a estatística do teste, né? Que é o x bar menos o mi, que divide sigma, que está dividindo a raiz quadrada de n. Então, o x bar é 13.725, menos o valor que a gente está afirmando na hipótese H0, 13.960, dividido por 2.345, que é o desvio padrão, que por sua vez ele está dividindo a raiz quadrada de n, ou seja, raiz quadrada de 500. Aí, fazendo essa conta, nós vamos encontrar o valor de menos 2,24. Esse é o nosso valor de Z calculado, ok? O próximo passo que eu tenho que fazer aí é construir minhas regiões críticas, né? Por que regiões críticas? Gente, o alfa, né, que a gente está trabalhando, ele sempre vai ser colocado nos extremos das curvas nas quais a gente estiver trabalhando, ok? Ele sempre vai ser colocado nos extremos aí. Como a gente está trabalhando com teste bilateral, então esse alfa ele vai ser dividido por 2, ele vai ficar na extremidade inferior e na extremidade superior. E aí, se o meu alfa ele vale 5%, então eu vou dividir ele por 2, ele vai ficar. Desculpa, ele vale 10% nesse exemplo. Ele vale 10%, divido ele por 2, vai ficar 5% à esquerda e 5% à direita. Ok? Aí, o que a gente vai fazer? Pega a distribuição normal, lembrando que ela é simétrica, né? Se eu passar uma reta aqui no meio dela, divido ela em duas partes iguais, 50% para cada lado. E aí, o que acontece? Eu tenho 50% aqui, e nessa extremidade inferior eu tenho 0,05, portanto, de 0 até esse valor do Z0 aqui, que ele está colocando, eu tenho 0,45 de área. Aí eu vou na tabela Z e vou encontrar qual é o valor de Z que me retorna uma área de 0,45. Esse valor de Z que a gente encontra, ele vale 1,64. Às vezes você vai encontrar 1,64, né? Dependendo aí. Então, esse valor de Z de 1,64, né, é o nosso valor crítico, ou seja, qualquer valor que for maior do que esse esse 1,645, nós estaremos dentro da região crítica, ou região de rejeição. A mesma coisa agora para a parte inferior, porque quando você tem um teste bilateral, você pode diferenciar tanto para menor quanto para maior. Por isso que às vezes, por isso que eu tenho um valor negativo, né?
E aí a gente tem, então, como é simétrico, se equivale a 1,645, do lado esquerdo vai valer menos 1,645. Perceba que esse meu valor de Z calculado, menos 2,24, né, ele, ele pertence aqui à região crítica, ok? Ele pertence à região crítica. Logo, se ele pertence à região crítica, ele está na região de rejeição. E daí a gente tem, então, a nossa conclusão do teste. Qual é a conclusão que nós temos? Podemos dizer, né, que há evidência suficiente ao nível de 10% para rejeitar a afirmação de que o custo médio anual para criar um filho, né, de 2 anos ou menos, nos Estados Unidos é de 13.960. Então, quer dizer, tem você, então, está rejeitando, né, essa afirmação. Você tem indícios, né, ou evidência muito forte que mostra que aquela afirmação que está sendo feita pelo pesquisador não é condizente. Tá bom? Então é basicamente isso. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente fala assim, é muito comum, às vezes o pessoal fala assim, aceita H0. A gente não é correto a gente falar aceita H0. O ideal é a gente falar não rejeitamos H0, ou não é evidência suficiente que nos permita rejeitar H0, tá bom? Então tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque às vezes acaba sendo um vício aí, muitas vezes as pessoas falam muito isso, aceito H0, tá bom? Paulo. Sim, por favor. Será que você poderia voltar? Porque eu não entendi na parte que você afirmou, concluiu. Tá, peraí, então deixa eu voltar aqui na conclusão, ok? Isso. Bom, olha aqui. Até aqui na região crítica ficou claro para você? Na região crítica que eu fiz aqui, que eu dividi. Ficou. Ok. Olha, perceba qual que é o valor que você encontrou na estatística do teste. A gente encontrou menos 2,24, tá certo? Esse valor de menos 2,24, perceba que ele está dentro da região crítica. Por que ele está dentro da região crítica? Ele é um valor menor do que menos 1,645. Ele é menor do que ele. Portanto, ele está ali dentro da região crítica. Ele está dentro da região de rejeição de H0. Portanto, eu rejeito H0. Ok? E aí, então, a minha conclusão é em cima disso. Porque como o meu valor calculado, né, nesse caso, é menor, né, que o meu valor de referência aí tabelado, rejeitamos a hipótese nula ao nível, no caso aí, de 10% de significância, né? Portanto, a gente diz aí que não há evidência suficiente, né, ao nível de significância de 10%, para rejeitar a afirmação. Espera, eu acho que. Deixa eu só ver aqui, às vezes eu escrevi errado aqui. Ah, tá. Então a gente rejeitou, né? Então a gente fala que podemos dizer que há evidência suficiente ao nível. Ah, não, tá certo. Ó. Podemos dizer que há evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação de o custo médio para criar um filho de 2 anos ou menos nos Estados Unidos é 13.960. Ok. Então, tá vendo que há evidência, nesse caso, tem evidência suficiente nesse nível de significância adotado, que é de 10%, para rejeitar a afirmação que foi feita pelo pesquisador. E qual é a afirmação que ele foi feito? Que o custo lá é de 13.960. Tá bom? Então, a gente tem indícios suficientes para rejeitar a afirmação feita pelo pesquisador. Ou seja, não é 13.960, é qualquer outro valor diferente de 13.960. Talvez um próximo teste de hipótese que a gente possa fazer, ao invés de a gente até considerar o teste bilateral, a gente até considera um teste unilateral à esquerda, né? Por quê? Porque os valores amostrais, né, a gente está verificando que ele está, de certa forma, até inferior, né, do que o valor aí da média, né? Da média populacional, ok? Ficou claro agora ou ainda não? Ficou assim, obrigado, viu? Ok. Bom,
Aqui, pessoal, eu fiz agora o cálculo. Vocês vão ver que não é nada demais. O valor P, quando a gente trabalha, né, com software, trabalha com algum software, o que acontece? O software, na maioria das vezes, ele solta um valor para nós, que é o chamado valor P. Tá certo? O que é esse valor P que o software solta, né? O P-value, né? Esse valor P é a probabilidade de acontecer algo tão extremo quanto o valor que a gente obteve da amostra, ou seja, quanto o valor que a gente obteve lá na estatística do teste. Como assim? Lembra lá no nosso estatística do teste, o valor que a gente obteve da estatística do teste vale menos 2,24, tá certo? Então, o que vai ser o valor P? É a probabilidade de nós encontrarmos um valor que seja maior do que esse valor obtido na estatística do teste. Como assim? O valor P é a probabilidade. Aí, gente, veja bem, como eu estou com um teste aqui bilateral, tá certo? É a probabilidade, então, de um Z ser maior do que um Z calculado, que nesse caso ele vale 2,24, menos 2,24, tá certo? É a probabilidade do Z ser maior ou igual a 2,24, a maior ou igual a 2,24, né? Ou menor do que menos 2,24. Ou seja, nesse caso, a gente vai dizer que o nosso valor P aí encontrado vai ser... Eu coloquei aqui, gente, 2 vezes, tá? Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho tanto a parte superior quanto a parte inferior. Devido ao fato da distribuição normal ser simétrica, então eu coloquei só uma parte aqui, né? Mas enfim, é por isso que eu coloquei 2 vezes a probabilidade ali, tá bom? Então, 2 vezes a probabilidade do Z ser maior do que o Z calculado lá na estatística de teste. Ou seja, 2 vezes, então, a probabilidade do Z ser maior que 2,24. Aí você vai perguntar, mas por que maior que 2,24 se eu encontrei menos 2,24? Não, eu estou só calculando a probabilidade, e aí, como a distribuição normal ela é simétrica, então tanto faz eu colocar a parte positiva ou negativa dela, tá? E daí, gente, se você vai lá na tabela da normal, agora, e vai encontrar qual é o valor de Z, o valor de Z de 2,24. Olhando na tabela, você vai encontrar o valor de 0,4875. O que significa isso? Significa que de 0 até 2,24, eu tenho uma área correspondente a 48,75%. Mas eu quero saber qual a probabilidade de ser maior do que isso. Ou seja, de estar na extremidade superior da curva. E estar na extremidade superior da curva, se na extremidade inferior eu tenho 0,4875, na superior eu vou ter quanto? Meio, né? Menos 0,4875. Ok? Logo, nesse caso aí, eu tenho 2 vezes meio menos 0,4875, isso aí vai me dar 0,025. Tá bom? Tá claro, gente, isso aqui? Porque eu acho que às vezes calcular o valor Z, ele é simples. Só que às vezes ele pode gerar uma certa dificuldade, dúvidas, enfim. Mas perceba que é calcular a probabilidade de ser um valor tão extremo ou mais do que aquele obtido na estatística do teste. Nós encontramos o valor obtido na estatística do teste, menos 2,24, então a gente quer que seja que seja maior do que esse valor aí, ou que seja igual a esse valor, igual ou maior, né? Que esse valor é obtido na estatística do teste. E aí, veja bem, no nosso caso, eu encontrei que o meu valor P, ele vale 0,025, 2,5%, tá certo? Aí, veja bem, perceba que o valor P, nesse caso, é menor do que o valor do alfa, sendo o alfa 5%. Gente, aqui foi um errinho que eu cometi, que na verdade a gente está usando o alfa nosso lá de 10%. Mas usando o alfa de 10%, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Porque, veja bem, 10% ou 0,1 é um valor maior, aliás, o valor P é menor do que esse valor. Toda vez que o valor P for menor do que o alfa, nós vamos rejeitar a hipótese nula, tá bom? Toda vez que o valor P for menor do que o alfa, nós vamos rejeitar a hipótese nula, tá bom?
Então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula para 10%. Para 5% também, se fosse o caso, a gente iria rejeitar, tá bom? Agora, e para 1%? O que vocês acham? Para 1% eu não rejeitaria, não é isso? Por quê? Porque 2,5% é maior do que 1%. Aí, para 1%, eu não rejeito a hipótese nula, tá bom? Então, percebo que, às vezes, né, a gente rejeita para algum nível de significância, mas para o outro nível de significância a gente não rejeita, tá? Então, por isso que é importante que o pesquisador ele estabeleça o nível de significância que ele vai trabalhar lá no início da sua pesquisa. Por quê? Porque senão ele vai ficar alterando esses níveis de significância para tentar verificar se vai rejeitar ou não a hipótese nula, tá bom? E outra coisa, né? É muito comum, na prática, a gente trabalhar com alfa sendo 5%, tá? É muito comum, tá bom? Tudo bem, gente? Certo. Aí, agora a gente passa agora para o teste de hipótese para média, né, com sigma agora desconhecido. Aí vocês vão ver o seguinte, gente, que o processo, tudo de teste de hipótese é a mesma coisa. Claro, o que vai alterar são as estatísticas do teste, tá bom? Então, o que altera é a estatística do teste. Por exemplo, nesse caso, o teste de hipótese para média, né, com sigma desconhecido, a nossa estatística do teste aí é T, né, é o x barra menos o mi, sobre S que divide a raiz quadrada de N. O que alterou dessa fórmula aí para aquela anterior? Alterou o fato de que agora, ao invés de eu trabalhar com o sigma, eu estou trabalhando com o S. E o S aí é o meu desvio padrão amostral. Essa aqui, digamos, é a situação mais comum, né? A situação que a gente vivencia mais na prática, que é desconhecer a variância populacional, tá bom? E aí, então, vamos ver um exemplo aí para a gente entender melhor essa situação. Nesse exemplo, ele fala que uma indústria afirma que o nível médio de pH da água em um rio próximo é de 6,8. Você seleciona aleatoriamente 39 amostras de água e mede o pH de cada uma. A média amostral do desvio padrão são 6,7 e 0,35, respectivamente. Então, a média amostral 6,7 e o desvio padrão amostral, né, é 0,35. Aí pergunta, né? Há evidência suficiente para rejeitar a afirmação da indústria considerando o nível de significância de 5%? Ou seja, a indústria lá, né, ela afirma que o nível médio do pH na água é de 6,8. Aí você quer verificar, será que é de 6,8 mesmo? Será que é maior? Pode ser que aí você vai fazer um teste para verificar se é maior ou se é menor do que esse valor. No caso, se é diferente de 6,8. Aqui eu não estou entrando no mérito, né, da questão de falar assim, o pH, sei lá, ser menor é prejudicial. Eu só estou querendo saber se de fato essa questão que a indústria está afirmando, se de fato ela é procedente, né, tá bom? Bom, aí, nesse caso, é um teste de hipóteses, então a gente vai enunciar as hipóteses que nós temos, H0, né, o Mi vale 6,8, contra HA, né, a hipótese alternativa de que o Mi é diferente de 6,8, tá bom? O Mi é 6,8 e HA, o Mi é diferente de 6,8. Tudo bem, gente? Aí agora vem a estatística do teste. Então, a gente tem um teste de hipótese para a média, né, a média populacional, só que a gente desconhece a variância populacional. Daí a gente, ao invés de usar a estatística Z, nós utilizamos a estatística T, ok? E aí, então, nós temos lá o Mi0, né, que é a afirmação da H0 que a gente tem, 6,8. O nosso N, o tamanho da amostra, vale 39. O valor do X barra vale 6,7. E o valor do S, aí nesse caso, vale 0,35, tá bom? Então, é importante a gente escrever os dados que a gente tem lá no nosso problema, tá? Aí, pessoal, nós temos então lá que o T,
ele vale 6,7 menos 6,8 dividido por, que é x barra menos o mi, né? Dividido por o S, que é 0,35, que divide a raiz quadrada de N, sendo a raiz quadrada de N, nesse caso aí, 39, tá? Aí, fazendo essa conta, nós encontramos o valor de menos 1,784, tá bom? Esse é o valor calculado. Agora, como a gente tem regiões, nós temos duas regiões críticas, né? E aí tem a curva da distribuição T. A curva da distribuição T é muito semelhante à curva da distribuição normal, né? Que a gente já viu. Então, ela também é simétrica, né? E aí, o que a gente tem? Nós temos, então, o alfa, nós vamos dividir ele por 2. Então, eu vou ficar com 0,025 à esquerda e 0,025 à direita. Como a gente agora está falando da distribuição T, lembrando que para olhar na tabela da T, o que a gente precisa? Nós precisamos verificar o número o grau de liberdade, né? E o nível lá em cima de significância que está sendo utilizado. Nesse caso é o 0,025, ok? Então você olha lá na sua tabela para 0,025 e vai descendo agora na vertical até encontrar o valor correspondente a quanto? A 39 menos 1, ou seja, 38 graus de liberdade. Olhando na tabela, nós vamos encontrar esse valor como sendo 2,024, que é o T0 que eu coloquei ali. Esse 2,024 é o meu valor crítico, ou seja, qualquer valor que seja maior que 2,024 estará na minha região crítica. Então, a região crítica ela está achurada em azul, ok? Mesma coisa para o lado, para a extremidade inferior. E na extremidade inferior, o que a gente tem? Nós temos menos 2,024. Lembrando que o fato da distribuição T é simétrica, né? Então, a gente tem aí menos 2,024 à esquerda e 2,024 à direita. Depois, pessoal, nós temos lá o valor nosso de T calculado. Esse valor de T calculado, ele vale menos 1,784, conforme a gente fez na estatística do teste. Daí a gente verifica o seguinte, esse valor pertence à região crítica, sim ou não? Nesse caso, não. Ele não está na região crítica. Portanto, nós não rejeitamos a hipótese nula, tá bom? Como o meu valor calculado não pertence à região crítica, nós não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, a conclusão, então, não é evidência suficiente ao nível de significância de 5% para rejeitar a afirmação de que o nível médio do pH é de 6,8. Tá bom? Tudo bem, gente? E aí, agora a gente vai falar do teste da proporção e depois nós vamos encerrar lá com o teste da variância. E no caso do teste da proporção, nós temos, então, que no teste para proporção, a gente está interessado em testar se determinada proporção populacional é procedente ou não. Lembrando que a proporção é um importante parâmetro populacional, né, que a gente trabalha, que a gente utiliza bastante aí. Por exemplo, proporção de alfabetizados em uma população, né? Proporção de pessoas que são que são que são da região sul do país, né? Então tem vários exemplos aí, proporção de indivíduos com a cor dos olhos azuis, né? Aí considerando se são azuis ou não, né? Então a gente tem um caso aí de proporção, tudo bem? Então, o teste de hipótese para proporção a gente pode utilizar quando político, exemplo aí, né, claro, em questão de político, quer saber a aprovação, a proporção de seus eleitores que são favoráveis a certo projeto de lei. Ou quando, por exemplo, nós temos lá engenheiro de qualidade, testa a proporção de peças defeituosas. Então, você tem uma linha de produção lá, afirma-se que a proporção de peças defeituosas seja 5%, daí você pode fazer um teste de hipótese para verificar se de fato é isso aí mesmo, né? Se você pode rejeitar ou não esse fato de ser 5%. E aí o nosso teste agora é o teste de hipótese para proporção, ele é dado por meio da estatística Z também. Só que a estatística Z agora é dada por meio dessa fórmula aí, que é o P circunflexo, o P chapéu, né? O valor da proporção amostral, certo?
menos o valor P. Esse valor P é a afirmação que a gente faz lá na hipótese H0, tá bom? Dividido pela raiz quadrada de P, 1 menos P, dividido por N. Pessoal, gente, acho que teve um problema aqui. Teve um problema aqui de conexão. Tainara, você está me ouvindo? Tô sim. Teve um problema aqui de conexão, mas agora voltou. Tá. Vou seguir então, tá bom? Desculpa aí, problema de internet é isso, acontece, dá esses Tudo bem. probleminhas. Tá, eu vou continuar aqui então, para a gente Tá. encerrar. Vou voltar lá. Então, aí para nós visualizarmos a questão do teste de hipótese, né? Temos teste de hipótese, então, para a proporção. E daí, nesse exemplo, a gente tem que um pesquisador afirma que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi
um bom investimento? Isso é a questão do... só um segundinho, peraí, Thaís, um segundo, Tainara, desculpa. Um segundo. Tá. Desculpa aí a questão, tem uns problemas técnicos que acontecem. Bom, então vou continuar aqui do pesquisador, né, afirmando que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento. Em uma amostra aleatória de 1.000 graduados, 845 dizem que o grau universitário foi um bom investimento. Então, para um nível de significância de 10%, a evidência suficiente para rejeitar a afirmação do pesquisador, aí nós vamos fazer o mesmo esquema. Então, a hipótese nossa lá, H0, é o P é igual a 0,86, né? Contra a hipótese alternativa de que ele não é 0,86, é diferente de 0,86. A estatística do teste aqui que a gente tem, o P, né, afirmado lá é 0,86, né? O N, a gente vai considerar que nesse caso, ele é 1.000, né? E o P circunflexo, ou P amostral, né? Ele é x dividido por n. Então, 845 dividido por 1.000. Nesse caso, a gente tem o valor de 0,845. Tá bom? Aí, agora, o nosso valor do z calculado é dado por meio dessa fórmula aí, né?
0,845 menos 0,86, dividido pela raiz quadrada de 0,86 vezes 1 menos 0,86, dividido por 1.000. Encontramos esse valor de menos 1,37. E aí, as regiões críticas, né? O valor do Z, que a gente já viu aí, ele vale 1,645, conforme já foi mostrado em exemplo anterior, né? Para o nível lá de 10%, né? De 10%. E agora, perceba que o nosso valor calculado, ele não pertence, né? Ele não está na região crítica, né? Então, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, não é evidência suficiente ao nível de significância de 10% para rejeitar a afirmação de que 86% dos graduados na faculdade dizem que seu grau universitário foi um bom investimento, tá bom? E agora, para nós encerrarmos, o teste de hipótese para a variância. Então, para testar a variância, o sigma 2, né, de uma população que é normalmente distribuída, podemos utilizar o teste Q quadrado, né, sendo a estatística do teste dada por meio dessa fórmula aí, Q quadrado, n menos 1 vezes S ao quadrado, né, dividido por sigma ao quadrado, em que esse S ao quadrado é a variância amostral, o n é o tamanho da amostra, e o sigma 2, né, a variância populacional, né, a afirmação que a gente faz lá na hipótese nula, tá bom? E por último, um exemplo aí para a gente verificar, fazer esse teste de hipótese para a variância, né? Então, uma empresa aí de processamento de laticínios afirma que a variância da quantidade de gordura no leite integral processado por ela é igual a 0,25. Você suspeita que essa afirmação esteja errada e descobre que uma amostra aleatória de 41 recipientes de leite tem variância de 0,27. Então, para o nível de significância de 5%, há evidência suficiente para considerarmos que a variância da quantidade da gordura encontrada no leite seja superior ao valor afirmado pela empresa, então suponha que a população é normalmente distribuída. Olha, então nesse caso aí, ó, a nossa hipótese H0 é que a variância, né, o sigma 2 vale 0,25. E a hipótese alternativa, conforme ele está dizendo, há uma suspeita que não seja 0,25, que seja maior do que 0,25. Então, a gente tem que a hipótese nossa do teste é sigma 2, né, é igual a 0,25, contra a hipótese alternativa, que é 0,20, que é sigma 2 maior do que 0,25. Então, essa aí é a nossa hipótese, as hipóteses H0 e HA do nosso teste de hipótese. Nós temos aí em casa um teste unilateral à direita, né, porque é sigma maior do que 0,25. Aí o próximo passo, né, a gente faz a estatística do teste, a gente sabe o valor do sigma lá da hipótese H0 é 0,25, a variância amostral vale 0,27, e o N nosso é 41. Então, Q quadrado calculado vai ser 41 menos 1, N menos 1, né, vezes 0,27, dividido por 0,25. Então, isso aí vale 43,2. Então, esse é o nosso valor do Q quadrado calculado, ok? Bom, agora o próximo passo é definir a região crítica. Eu só tenho agora uma região crítica, porque eu tenho o teste sendo unilateral, né? À direita. Lembre-se que a gente está trabalhando com a distribuição Q quadrada, ela é uma distribuição assimétrica, né? Positiva. E nesse caso, a gente não tem valores negativos para ela, tá? E não vale a questão da simetria, né? Dela ser dividida ao meio em duas partes iguais, igual à distribuição normal ou a distribuição T, tá bom? E aí, então, eu não divido o alvo por 2, porque o meu teste ele é unilateral, né? Direito. Então, ele vai ficar aqui nessa extremidade superior. E daí, eu vou lá na minha tabela daqui quadrado, encontrar para um alfa de 0,025, com 41 menos 1, ou 40 graus de liberdade, e daí eu encontro esse valor de 55,758, tá bom? Encontro isso aqui. E aí o meu valor agora de Q quadrado calculado, ele vale 43,2. Esse 43,2, né, no caso, ele é um valor menor, né, que o valor tabelado, né, de referência. Portanto, ele não está na região
crítica, né? Ele não está na região de rejeição. Daí nós não rejeitamos a hipótese nula, né? Portanto, a nossa conclusão é que não há evidência suficiente ao nível de significância de 5% para rejeitar a afirmação da empresa, né, de que a variância da quantidade de gordura no leite integral não é mais do que, nesse caso, né, 0,25. Tá bom? Então é isso aí. No caso, só ficou você, né, Taina? É porque foi saindo na hora que a internet tinha caído. Aí foi saindo. Mas como tá gravado, depois qualquer coisa você mandar uma mensagem para os seus colegas aí, né? Falar que tá gravado. Infelizmente acontecem uns probleminhas assim, né? Infelizmente. É verdade. Né? Então, mas pelo fato de eu estar deixando gravado aí, o pessoal depois pode assistir isso aí, que eu vou deixar o link lá para eles assistirem depois. Bom, é isso. Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não tenho dúvida, não. Tá Entendi bom? certinho. Então, a gente encerra aqui